Fala, fofa! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos. Deixa eu só ver uma coisinha aqui bem rapidinho, só a relação ao som. Pessoal, já deixa o like aí, compartilha com seus amigos se vocês gostam do meu conteúdo. Ultimamente eu preciso bastante da ajuda de vocês aí, que eu entrei numa fase bem complicada, mas graças a Deus estou me sentindo bem melhor já estou me recuperando. E vamos tocar a ficha aí, tá? Fofolete, esse negócio é o seguinte, ó. Se inscreve aí também, exatamente. Se inscreve aí também, Fofolete, tá? Bora que a gravidade do buraco negro é bruta, só que é infinita, exatamente. Exatamente. Fundo é menos zero, pois por zero ainda não é fundo. Exatamente. Para quem não sabe, o estado líquido é um estado de matéria no qual a distância entre suas... Fofo, eu te amo, tamo junto, Dr. Milton, tamo junto, Dr. Patrick Azevedo, tá sempre junto com a gente. Muito feliz de estar acompanhando vocês de novo. E depois dessa live a gente vai fazer então a live estratégica, né? Primeiro fazer a live formativa, eu também trago um pouco de estratégia aqui nessa live, mas a gente depois vai fazer a live para os membros assinantes. Considere se tornar membro assinante do canal, pagando entre R$ 25 a R$ 100, dependendo do plano, você recebe bastante informações privilegiadas. E a gente vai entregar bastante conteúdo agora durante as minhas férias, 15 dias aí de preparação, tá? Senhores, então o negócio é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre o conteúdo, né, de hoje. Então, deixa eu só deletar uma coisinha aqui, tá? Rolou a divulgação da inflação, veio um pouco abaixo do esperado, o pessoal se empolgou logo de primeira, mas depois, no dia seguinte, depois do parecer aí do presidente do Federal Reserve, o Jerome Powell, fazendo um argumento mais hawkish, né, um argumento mais ofensivo, né, ofensivo, mais agressivo em relação à política monetária contracionista, a gente tem então um cenário de medo dos investidores. Deixa eu só ajeitar isso aqui. A gente tem um cenário de medo das pessoas, dos investidores, e a gente viu que aquele otimismo exacerbado, ele realmente passou. E eu comentei com o pessoal nas últimas lives de que eu achava que era cedo demais argumentar, acreditar em uma alta. Eu ainda acreditava que o mercado estava fazendo um movimento de pullback para continuar caindo, né? Conforme eu expliquei para o pessoal que é da comunidade aqui dos membros, vocês viram que durante essa semana eu segui todos os dias praticamente descrente com a alta, e parece-me que de fato a gente vai ter uma continuação da baixa mais forte e por mais tempo, tá? 2023 eu não espero nada de diferente de contração econômica, mais quedas. Eu acho que vai ser mais um ano onde a renda fixa, né, o Tesouro Selic, por exemplo, vai ser mais vantajoso. Os investimentos de renda fixa, principalmente voltados a títulos de dívida americana e brasileira, vão ser mais recompensadores, que seria o Tesouro Selic, né? E no caso aí dos Estados Unidos, a renda fixa americana. Então nós temos a seguinte situação, Fofoletes. Nós temos, então, atualização sobre a minha opinião sobre o preço para o restante da semana, hoje e amanhã, né? E sábado e domingo. Detalhe, a gente vai falar um pouquinho sobre o medo exacerbado que a galera tá fazendo aí no Twitter, em vários locais, né? Sobre as corretoras, onde a gente comentou sobre, cara, evitar utilizar corretoras, tá? No momento presente, porque nós não sabemos quão insolventes elas podem ficar e se tornar e se a Binance vai conseguir aguentar o solavanco que ela vai passar agora nesse momento. E também falar um pouco mais sobre opiniões pessoais, tá? Então, detalhes importantes, não prevejo o futuro, não é recomendação de investimento, então não use esse vídeo aí como recomendação de compra ou de venda de ativos. Eu apenas utilizo ele para expressar a minha opinião com base no contexto vivido e base em experiência pessoal. Então vamos abordar alguns gráficos como Bitcoin, Ethereum, dólar, né, SP500 e depois a gente vai pegar e falar um pouco mais sobre o restante. Contexto de notícias, né, mercado de alto risco hoje, então o S&P 500, pessoal, ele vem perdendo a mínima dos dias anteriores, né? Isso aqui para mim é um topo mais baixo do que o topo anterior, que é mais baixo do que esse topo aqui. Não conseguiu fazer a reversão, não conseguiu efetivar essa reversão e sustentar essa reversão. Então eu acredito que nós temos continuidade de baixa, tá? E eu acredito que nós vamos abrir uma nova pernada de baixa, pelo menos até o fundo anterior,
ou no curto prazo, pelo menos até esta mínima, até os 3.650 pontos, né? Eu estou bastante motivado a acreditar em continuação de baixa, continuação de queda, por conta justamente de que tem um delay, existe um delay para que o apertamento quantitativo ele consiga influenciar diretamente na produção das coisas, né? Então a produção nas fábricas dos Estados Unidos caiu pela primeira vez desde junho, caiu forte, e essa queda ela impulsiona e desmotiva muitos investidores, como num país como os Estados Unidos, que tem mais de 50% da sua população como população investidora, né, que compra ações, compra empresas, investem no seu próprio mercado, mas que com o cenário atual, né, com a dificuldade de acesso ao crédito, por conta da elevação da taxa de juros, um juros muito caro futuro para ser pago, né, eu acredito que agora muitos americanos serão demitidos, a gente vai ver um enxugamento real do dinheiro na economia americana, e eu acho que isso vai impactar diretamente a não, vamos dizer assim, consolidação ou empurrar o reinvestimento de diversas ações e distribuição de dividendos. Então, eu acho que as empresas elas vão reduzir a distribuição de dividendos ou zerar, provavelmente não vão ter muitos reinvestimentos. Muitas empresas com menos produção e menos consumo, elas vão fazer um aumento nas demissões, e isso vai fazer um efeito cascata de queda, né? O famoso efeito recessivo, que eu acredito que nós vamos ainda presenciar em 2023. Então 2023 segue sendo um ano com foco em construção de foco no trabalho, especializações, melhorar a educação, né? Basicamente fazer investimentos de longo prazo, que é começar a comprar aos poucos, né? Uma vez por semana, uma vez por mês, ativos que estão desvalorizados, mas que a gente sabe que são valiosos e que dentro de um contexto normal o mercado sobe bastante. Então eu acho que a gente vai entrar dentro de um ano que vai representar o ciclo real de oportunidade, né, de comprar barato. Muita gente fala já de oportunidade desde o início do ano. Eu falei sobre oportunidades desde o início do ano, porque eu acredito muito que o Bitcoin vai não só sobreviver, mas sair cada vez mais forte dessas situações, mas a gente ainda vai passar pelo efeito de recessão, tá? Então, agora a gente também, na minha opinião, em 2023 nós vamos entrar numa fase de tentativa dos mercados, dos governos, de alguma forma tentarem regular os mercados de criptomoedas, aprovando leis sobre lavagem de dinheiro criptográficos, né? Que na verdade, na minha opinião, isso não existe. Todo mundo deveria ter o direito de utilizar o seu dinheiro ao seu bel prazer, e todo o imposto que vir, qualquer forma de você ser obrigado a pagar, mesmo contra a sua vontade, na minha opinião, é considerado roubo, tá? Então, na minha opinião, o imposto sim é roubo. Entendo que essa é uma tentativa, mais uma tentativa que vai ser frustrada em relação a controlar o dinheiro das pessoas. Acho que o Bitcoin ele funciona de uma forma bastante descentralizada de verdade, e eu acredito que os governos vão tentar de tudo aí controlar esse mercado que, na minha opinião, vai se expandir violentamente, principalmente após a gente passar esse último ano de 2023 como um ano um pouco mais complexo financeiramente falando, como investidor, né, como os especuladores. Enfim, então eu estou bastante otimista em relação ao nosso futuro. Acredito que no curto prazo a gente vai ver os mercados sangrar um pouquinho mais, mas depois, com o tempo, as coisas tendem a voltar à normalidade, principalmente depois que a inflação ficar abaixo do nível da taxa de juros, tá? Então vamos lá, nós temos aqui o seguinte, a gente viu que o Wall Street hoje abriu com uma queda acentuada de muitos investidores angustiados, né, com uma fala mais hawkish, uma fala mais contracionista do presidente. Se vocês prestarem atenção, o presidente do Fed ele sempre fala a mesma coisa, e as pessoas interpretam cada reunião de uma forma diferente. Às vezes eles acham que o cara está sendo mais leviano depois e falando mais próximo de um possível reversão, pivô do Fed e tudo mais.
E agora a gente já vê uma fala mais dura de novo, e aí todo mundo acha que ele tá falando mais agressivo, mas na verdade eu tô vendo, né, as falas dele, e pra mim continuam tudo a mesma merda, tá, pessoal? A grande verdade é que eles vão continuar levando a taxa de juros de uma forma desacelerada, mas continua sendo uma elevação da taxa de juros. O estímulo ao desemprego vai continuar, a falta de dinheiro e escassez de dólares no mercado vai aumentar com o tempo. Então, a gente tem a mesma coisa, mesmo blá 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 de sempre. Então, cara, para mim é quase certeza que o primeiro semestre de 2023 a gente vai ter o mesmo mecanismo, né? O mercado um pouco mais lento, em queda, com períodos e semanas, até, às vezes até umas 4 semanas de correção de alta para o preço continuar caindo. Vai ser aquela coisa, aquela verdadeira água de salsicha, né? Onde nós vamos ter altas e baixas normais, como aconteceu agora, e em alguns momentos mais agressivas as quedas, tá? Mas eu não vejo nada de novo, nada do fora do esperado. O mercado basicamente o mercado tradicional já fez o respiro, né? Completou e concluiu o respiro. A tendência é de continuação e manutenção da tendência de baixa, então nada mudou, na minha opinião, não teve nenhum tipo de reversão, absolutamente nada. Seguimos dentro desse canal de baixa, tá? Enfraquecido, né? Ele é um canal de baixa enfraquecido, ou seja, a primeira queda foi mais forte, a segunda queda já abriu para um canal mais amplo, né? Então a primeira queda a gente teve um canal mais estreito e agora a gente teve um canal um pouco mais amplo. E dentro desse canal eu acredito que nós vamos cair novamente, retestar os 3.500 no mínimo. E o meu alvo é 3.200 aí para o alvo desse fundo aqui que vai chegar aos 3.200, que é o reteste dessa região. Então eu não vejo nada mudar, não vejo nada de diferente acontecendo, tá? Bitcoin eu acho que vai voltar a cair, o Ethereum também acredito que vai voltar a cair. Não vejo nada de diferente, nada de alterado. O que mudaria, a minha opinião, seria ele bater nessa região aqui, não chegar e não continuar caindo mais muito do que já está caindo, e voltar a subir aí, beleza, né? Uma reversão fora desse canal seria uma reversão majoritária de tendência, o que não acredito que vai acontecer enquanto a gente tiver apertamento quantitativo. Sinceramente, enquanto a gente tiver apertamento quantitativo, eu acredito em um contexto mais baixista, e eu acredito que ele vai respeitar o canal de baixa ainda, tá? Então, estou fora aí de Ethereum, estou fora aí de altcoins no geral, acho que elas vão derreter legal ainda. O Ethereum, na minha opinião, ele vai vir retestar o fundo aqui finalmente, tá? Então vai ser agora o início da pernada. Eu comentei com o pessoal na live estratégica, né, que dá para operar uma barra de sinal contra ou a favor dela. Então, como a gente teve os 2 dias que se atualizaram, que eu comentei com o pessoal, espera atualizar os próximos 2 dias. Aqui tinha dado uma barra de sinal, né? Na barra de sinal eu tinha falado, espera atualizar, se ele der continuação, você entra. Mas não dá para entrar nessa barra aqui, porque se ela tiver uma rejeição, nós vamos ter uma reversão e o preço do Ethereum tenderá a cair. É exatamente isso que está acontecendo. O que foi falado há 3 dias atrás aí, na última live que a gente fez, foi falado exatamente isso. Ninguém fazer absolutamente nada até o mercado caminhar um pouco. Ele caminhou então esses 2 dias, né? Na minha opinião, ele engolfou então a barra de sinal de compra. Então ele não validou, não confirmou. Eu faria justamente o oposto, né? Não apostaria em alta, eu apostaria em queda. Eu entraria apostando em baixa, com o alvo com stop loss acima e o alvo lá embaixo. Reteste aí dos $800, local e preços que eu já estou posicionado para prover liquidez e deixar uma ordem passiva de compra, né? Vou trocar meus dólares por Ethers nessa região de reteste desse fundo aqui. Eu acredito que aqui ele vai retestar e se segurar em um primeiro momento entre $800 aí, 700 e poucos dólares até os $900, né? $980, enfim. Essa região pontilhada verde é o meu alvo. Eu acredito que eu vou conseguir recomprar os meus Ethereums mais baratos e aumentar a minha quantidade de Ethereums recomprando a $800. Beleza? Essa é a minha opinião. Não sou dono da verdade, não tenho bola de cristal, mas eu acredito em continuação de baixa.
A Cardano, eu acredito que ela tem potencial para buscar os 15 centavos ainda. Então, se ela perder os 30 centavos, na minha opinião, ela vai buscar os 15 centavos por unidade. E o Bitcoin, a moedinha da praia, a gente tem também a capacidade de fazer mais um retest. Então, eu até achei que o retest ia acontecer um pouquinho mais em cima. Achei que o retest ia acontecer nessa região pontilhada aqui, na metade do triângulo simétrico. Não aconteceu, pelo menos por enquanto parece-me que não vai chegar até essa região. Ele parou antes, parou em suporte perdido, agindo como resistência, tendência de continuação de baixa. Então ele segue na tendência de baixa, abaixo da média 8 semanal, querendo afundar mais o seu preço ainda. Mesmo que ele perdeu a força, ele está tentando voltar a cair. Então ele está tentando fazer um reteste do suporte que foi perdido como resistência, né? Então esse toque aqui, ele foi retestado hoje e está sendo rejeitado o rompimento dessa resistência e não está conseguindo se manter acima da média 8 semanal, o que significa que a tendência é que se ele se mantenha desta forma, as próximas 8 semanas será de baixa e de manutenção da tendência de baixa. Então, enquanto ele está fazendo topos e fundos descendentes abaixo da média 8 semanal, significa que a tendência média nas próximas 8 semanas é de continuação de baixa. Então, sigo acreditando que ele vai retestar o topo que não foi testado ainda como suporte em nenhum momento, apenas como resistência, que é a região aí entre os $9.500 aos $14.000, tá? Entre 12 a 14 o principal suporte, e depois $9.000 seria, na minha opinião, o fundo máximo do Bitcoin para esse ciclo. Isso se ele não ficar evoluindo mais tanto para novas quebradeiras, novas quedas e assim por diante, tá? Mantemos ainda a principal tendência em queda, em baixa. Nada mudou, sigo majoritariamente líquido, que é vendido, fora do mercado, né? 80% aí fora do mercado, apenas 20% em Bitcoin, praticamente, e um pouco em Ethereum. Nada mais do que isso. Tem algumas altcoins que eu não mexi, mas basicamente era isso. Aguardando por mais queda, aguardando pelo final do ano o mercado começar a lateralizar e se acalmar um pouco, que é o que geralmente acontece, né? Mas vamos lá, vamos acompanhando aí. Esse topo ele é importante para nós, que se forme esse pequeno topo aqui. O mercado vai ter uma reversão majoritária de tendência de baixa para alta quando a gente ultrapassar esse pequeno topo que ele fez aqui. Ou se ele passasse esse topo aqui dos $25.000. Como ele não passou nem esse topo aqui, muito menos esse, acredito que nós vamos encontrar mais uma pernada de baixa aí. Não se apavorem com as quedas que podem vir a acontecer nos próximos dias, tá? Seja estratégico, aproveita a oportunidade para acumular para o longo prazo na baixa. Nós já estamos em fase de capitulação, já é uma fase de construção de fundo, é o que eu acredito que vai acontecer ainda. Então, estou esperando pacientemente essa consolidação. E por último, para finalizar a nossa live, dólar voltou a subir, então, engolfo de alta, né? O dólar teve um novo engolfo de alta com cara de bear trap. Para mim, isso aqui vai ser uma armadilha urso, né? Então, a minha expectativa é que as próximas semanas é que o dólar volte a subir temporariamente para lateralizar e fazer essa média 8 semanal ficar andando um pouco de lado, que eu acho que é o tônus que vai dar o toque que vai dar o requinte da ação do preço para dólar e outros ativos ao longo de 2023. Se eu fosse determinar o ano de 2023 em uma barra apenas, seria uma barra doji, água de salsicha, uma barra indefinida, possivelmente com reversão majoritária e possivelmente formação de topo no dólar. Então, no dólar, eu acredito que nós vamos ver uma barra doji no ano que vem. 2023 vai ser uma barra doji no ano, né? 12 meses, mostrando o movimento doji. E no caso do BTC, a moedinha da praia, nós vamos ter um doji inverso, que seria uma estrela cadente aqui, ó. Seria tipo eu acredito que vai ser o ano da consolidação de fundo do Bitcoin, tá?
Ano que vem eu acredito que nós vamos consolidar o fundo do Bitcoin em alguma dessas regiões aqui, na retração de Fibonacci, podendo chegar até os $10.300, aí $14.000 seria 0,5, 14 mil. 10.384 seria esse valor aqui, o alvo que eu acredito que seria o melhor preço possível para comprar Bitcoin nesse ciclo, nesse fundo, é entre $9.500 e 10.384. Nunca é perfeito, sempre temos sombras. Eu acredito que nós vamos fazer sombra nessas regiões aí, 9.400, 9.500, talvez $10.000, tá? Mas abaixo de 14 mil já estou com ordens para comprar, né? Eu já deixei ordens com a Camila P2P para fazer compra. Inclusive, falando sobre a Binance, né? A maior ameaça da Binance, a gente vem falando sobre isso nos últimos dias. Cara, qualquer corretora agora pode quebrar e elas podem quebrar em sequência, né? Então, várias corretoras podem começar a quebrar, poder começar a se tornar insolventes por conta da falta de dólares no mercado. Lembrando que dentro de um contexto econômico, o mercado de cripto ele é o menor, então ele é o que mais sofre na falta de dinheiro, tá? E também mais se beneficia quando sobra dinheiro. O apertamento quantitativo continua, então nós ainda estamos dentro do ambiente de contração econômica, continuação de baixa. E sobre usar corretora ou não, tá? Eu quero então deixar o contato aqui da Camila P2P, que é a minha P2P particular, é a pessoa ao qual eu mantenho ordens abertas para compra, caso o mercado chegue a determinado valor. Tudo combinado com ela pelo WhatsApp, você adiciona o número dela no WhatsApp. Então o número dela é 51992220865, esse é o contato dela. Ela é uma alternativa excelente às corretoras, tá? Então eu não estou usando corretora nesse contexto por conta do risco de insolvência, estou usando só a doutora Camila, os serviços da doutora Camila, e eu faço a compra, né, fracionada com ela e também faço compras de ordem passivas com ela. Então eu falo para ela, ó, Camila, se o preço chegar a 14 mil, eu quero comprar tanto, te manda um Pix lá, mando o Pix para ela, ela tem minha carteira, ela manda direto para mim se o preço chegar a determinado valor. Beleza? Então adicione um contato da Camila P2P, evitem utilizar corretoras nesse contexto de baixa. Eu acho que o P2P voltou com bastante força depois dessa quebradeira da FTX. E, de fato, né, o Satoshi Nakamoto, quando criou o Bitcoin, ele criou com a intenção das pessoas utilizarem o mercado de criptomoedas ponto a ponto, fazer com que as pessoas tenham a liberdade de utilizar o dinheiro delas e fazer as trocas voluntárias entre carteiras. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa live. Deixa o like aí se você gostou. Deixa comentário aí no vídeo se você viu o vídeo depois. Coloque a sua opinião se você acha que é queda infinita, alta infinita e assim por diante. Eu acredito em continuação de baixa. E agora nós vamos na live exclusiva dos membros aqui do canal para falar da parte estratégica e o que a gente pode fazer para se beneficiar, para poder pegar um movimento aí de queda. Beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.